Bom dia, povo amado, bom dia, povo de Deus. Depois de um tempo parado, eu vim novamente fazer aquilo que fui chamado para fazer, falar um pouco desse livro de extrema importância, livro que eu sempre vou estar falando dele, que realmente mudou minha vida e muda a vida de todo aquele que se chegar ao Senhor. Muda a vida de todo aquele que quiser conhecer Deus. Hoje eu vou estar falando de algo que Deus realmente me tocou muito. Está no livro de Obadias. Na realidade, junta dois livros, Obadias e Jonas. Poderíamos falar em todos os outros livros, mas basicamente nesses dois livros. E vamos para a palavra do Senhor, no pequeno texto do livro de Obadias, onde diz assim, a partir do versículo 12, do 12 ao 14, está escrito assim: Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da tua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da tua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Irmãos, realmente o que eu tenho entendido, o que tem realmente me tocado esses dias é o seguinte: Deus não tem prazer quando nós sentimos prazer na queda do outro. Quando a pessoa cai, independente se é do povo de Deus, se é do povo alheio, quando aquele que nós achamos que é o nosso rival está em queda, jamais deveremos sentir prazer nisso. Jamais deveremos dizer, é vingança de Deus, é ira de Deus sobre a vida dele, porque Deus não tem prazer nisso. Isso é falado em várias áreas da Bíblia e nós devemos ter cuidado, nós devemos vigiar a nossa língua, que é algo terrível, é um pequeno instrumento, uma pequena parte do corpo que pode contaminar o corpo inteiro. Porque o próprio Senhor Jesus falou que o que entra no homem não contamina o homem, mas o que sai do homem é o que contamina. E uma das parcelas, um dos fundamentos bíblicos que vai sustentar o que eu estou falando hoje, está escrito lá em Salmos 14, na NVI, por exemplo, assim: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Então é o Senhor quem vai levantar os caídos, não é você, não é o seu julgamento, não é o seu prazer nisso. Como assim também está escrito em Provérbios 24, 17, 18, a tradução da ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, está assim: Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não te regozije o teu coração quando ele tropeçar. Mesmo que seja, você acha que é seu inimigo, de repente o cair dessa pessoa é o agir de Deus na vida dele. Tem pessoas que precisam passar por um processo doloroso para se chegar a Deus. Eu acredito que todo mundo tem que passar por um processo doloroso para se chegar a Deus. Poucos vão se chegar a Deus de boa vontade, a não ser aqueles que nasceram nos caminhos de Deus e foi ensinado desde cedo. Mesmo assim, muitos deles não conhecem a Deus de verdade. Mesmo ter nascido num berço onde só ouviu falar de Deus, onde a prática da leitura bíblica, dos estudos bíblicos eram constantes, podem ainda não conhecer Deus. E tem também uma parte onde Deus diz em Romanos 12, 19, está escrito assim na Revista Atualizada, e também vou estar lendo na NVI: Não vingueis a vós mesmos, mas deis lugar à ira. Assim está na Revista Atualizada. Já na NVI está escrito assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nesse texto aqui do livro de Obadias, Edom, ou Esaú, quando Judá caiu, eles partiram para cima, eles alegraram seu coração com a queda do seu rival. Esaú, ele renunciou à primogenitura trocando por um prato de lentilha, mas não quer dizer que ele não era também daqueles que foram chamados por Deus.
O que nós temos que entender é o seguinte: quantos aí vão ser chamados por Deus? Ou o tropeço de hoje de uma pessoa é para o levantar dele de amanhã. Nós não temos que ficar julgando a nosso bel prazer, aquele caiu, é justiça de Deus, é ira de Deus sobre a vida, mesmo que seja. Aquilo ali é com o Senhor. Ele não cabe a nós interferirmos no agir, no trabalhar de Deus. Eu falei que estaria aqui falando de Abadias e Jonas, algo muito parecido aconteceu com Jonas. Deus, quando mandou Jonas pregar contra Nínive, ele falou assim: vai e prega para esse povo. Jonas fugiu porque não queria pregar, porque Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso, um Deus que pode arrepender do que ia fazer se a pessoa realmente se arrependeu de seus caminhos maus. Tanto que Jonas, durante um dia, pregou, Nínive se arrependeu, todos, inclusive o seu rei, houve arrependimento, todos se cobriram com pão de saco, com jejum, todos buscaram a misericórdia de Deus. E Deus desviou deles o furor, desviou deles a ira. Jonas, assim que passou, fez um abrigo na saída da cidade e ficou aguardando para ver o que ia acontecer com o povo. Quando não houve destruição, como na pregação dele, Jonas ficou descontente, porque ele tinha um certo prazer naquela queda daquele povo. E falou com Deus que eles estavam angustiados até a morte, era angústia de morte. E Deus falou com ele assim, aí Deus, para dar uma lição de Jonas, mandou, em algumas traduções traz uma abobreira, né? Ou aboboreira mesmo, que onde numa noite nasceu, mas numa noite o verme veio e comeu. E passou um vento oriental sobre a cabeça de Jonas, que quase desmaiava, e Jonas pediu a morte. Aí Deus falou assim, é razoável a sua ira? Ele falou assim, é razoável até a morte. Falou, não teria eu. Ele falou, você que não cuidou dessa moreira, numa noite caiu, numa noite cresceu e numa noite morreu, não teria eu misericórdia desse povo? 120 mil pessoas e ainda animais que não sabem discernir nem entre a mão esquerda e a mão direita. Como é que nós teríamos prazer na queda do ímpio que não sabe discernir nada dos caminhos de Deus? E nós que entendemos que deveríamos praticar o amor, praticar os ensinamentos de Deus, não estaremos atrapalhando o agir de Deus? Porque quando você sente prazer nisso, você pode estar indo para o caminho mau, você pode atrapalhar o agir de Deus tão grande no arrependimento desse povo, desse recém-convertido, desse que vai conhecer os caminhos do Senhor, que você atrapalha todo o agir de Deus, todo o julgamento de Deus, toda a visitação de Deus. Eu não sei se na vida de vocês foi diferente, se vocês foram por um grande amor a Cristo. Eu, quando conheci Jesus, pelo contrário, eu detestava os caminhos do Senhor. Eu tinha um grande horror aos caminhos do Senhor. Eu tolerava falar de Deus, mas quando falar que Jesus era o meu Senhor, que Deus era o meu Senhor, eu não aceitava. Não podia ter isso assim. E hoje eu entendo. Eu não conhecia, eu não sabia discernir nem entre o bem e o mal, não sabia discernir o que é certo e o que é errado. Hoje sim, pela grande misericórdia de Deus, eu consigo discernir o que é certo e o que é errado. Não pela minha capacidade, mas é por aquele que habita em mim. Então, se às vezes a angústia do outro, a queda do outro é para Deus levantar, quem somos nós para entrarmos julgando e abatendo o inimigo? Ou destroçando todo o restante que sobrou, acabando com o coração dele? Não deveríamos aproveitar essa oportunidade de dizer assim, olha, Deus te fez cair, mas quando Ele te fez cair é para te levantar. Porque como está lá escrito em Salmos, né, Salmos 145, 14, diz assim, o Senhor ampara todos os que caem e levanta os que estão prostrados. Na realidade, Deus até te permitiu cair, mas é por um grande motivo. É porque você precisa estar prostrado nesse momento. Mas Ele levanta os caídos, Ele consegue te levantar, Ele consegue te mostrar um caminho de retidão, Ele consegue te mostrar coisas incomparáveis que você não veria sem Ele. Então não somos nós que teremos felicidade na queda do outro, pelo contrário, é o momento oportuno de mostrar que Deus é compassivo, que Deus resgata, que Deus restaura. Através de quem? Através do seu Santo Espírito, através do Evangelho de Cristo, é que Ele resgata e restaura. Porque Deus, qualquer um pode falar Deus. Que Deus? Qual Deus? O único, o que ainda é
que foi e que será para todo sempre. E que através do Senhor Jesus resgata aqueles que a Ele se achegam. O resgate pelo Cordeiro. Aproveita essa oportunidade para levar o Evangelho. Aproveita a oportunidade da queda de alguém para mostrar que Deus ele é compassivo, perdoador, longânimo e misericordioso. Porque essa é uma das faces de Deus. Deus também é justiça, mas ele é misericordioso.